Fala galera, seja bem-vindo a mais um episódio do Resenha Aberta Podcast. Se você ainda não tiver inscrito no canal, se inscreve, deixa lá o seu joinha, o seu like, isso aí ajuda bastante a gente. Hoje a gente vai bater um papo aqui, eu e você, na verdade, né? Toda quinta-feira a gente recebe alguém para conversar, mas hoje eu estou trazendo algumas dicas diretas para você de um tema que eu tenho conversado com a galera e a gente identifica a necessidade, né? A gente vê que a vida tá aquela correria, meu. Todo mundo batendo cabeça, a maior parte da galera perdendo tempo ou desperdiçando tempo, que é pior ainda, né? Quando o cara tem um monte de coisa para fazer, tem uma tarefa que precisa ser feita e não consegue, né, chegar no final do dia e ter visto isso sido concluído, dá aquela sensação de fracasso, de não ter conseguido fazer o que estava programado, né? Se você também passa por isso, fica aí, logo depois da vinheta a gente vai falar sobre gestão do tempo. Beleza, galera? Vamos começar o nosso bate-papo então. Geralmente a gente está aí conversando com alguém. Hoje, como eu disse, vai ser só eu e você mesmo. Não vai ter jeito de fugir, não. Mas é um negócio muito legal. A gente vê aí que tem bastante gente próxima de nós mesmos com essa dificuldade na parte da gestão do tempo. Ou seja, aquele acúmulo de tarefa e aquela sensação de que não vai conseguir dar conta. Isso daí já aconteceu com você? Tem um videozinho legal aí no YouTube, eu sempre costumo, quando eu quero dar uma relembrada da essência, eu costumo assistir. E ele é um vídeo que retrata a morte de uma maneira cômica, cara. É muito legal. Tem um cara falando no telefone com a esposa e a esposa cobrando dele, né, para eles passearem, se verem mais, estarem mais próximos, mas ele já tá dando aquela descartada, falando que tem muita reunião, muito trabalho, muito problema, muita coisa para resolver que ele não está conseguindo. Então, tudo aquela programação que ela está querendo fazer, ele está pedindo para adiar, porque não vai dar por falta do tempo. Nisso ele desliga o telefone e daqui a pouco vem a morte. Ele quer sair correndo, não tem como. A morte vem e fala que veio buscá-lo. E aí ele começa um diálogo com a morte, né? Ele fala, poxa, como? Eu não estou doente, eu não estou com problema nenhum. A morte fala, não, mas você não tem ido ao médico, você não faz exercício, você anda estressado, fumando, bebendo, você vai infartar. Pensa no negócio louco. E aí nesse diálogo, ele começa a rever coisas que ele deixou de fazer e a morte vai falando para ele, né? Você não fez isso, não fez aquilo outro. E no final dessa conversa ele tenta negociar um prazo para que a morte dê mais um período para ele. E aí ele pede lá 40 anos, 20 anos, e eles vão barganhando até que a morte dá para ele 5 dias. Aí ele reclama, pô, 5 dias? Daí a morte fala, 5 dias para você ver se tudo que você fez até agora foi legal e valeu a pena. Daqui 5 dias eu volto. Ele sai correndo, pega o telefone, liga para a mulher e quer ir passear de qualquer jeito. Se você já assistiu esse vídeo aí, você com certeza deve estar lembrando do que eu estou falando agora. É uma mensagem cômica, né? Traz essa informação para a gente de um jeito descontraído, mas na mensagem subliminar fala de um negócio real. E é algo que acontece com muita gente. Já aconteceu comigo e eu imagino que também já deva ter acontecido com você. Às vezes a gente se sobrepõe de tarefa, a gente quer resolver um monte de coisa ao mesmo tempo, acaba sobrecarregando, não dá conta daquilo e esse sentimento de fracasso vem. Esse sentimento vai acentuar a condição de estressado, vai causar dano à nossa saúde, sem contar que o problema vai continuar existindo. Então imagina que aquela tarefa que eu não fiz hoje, eu só dei uma embarrigada para amanhã, vai continuar existindo. Então isso é um negócio que acaba consumindo aquilo que a gente tem intenção de fazer. Então se a minha tarefa no trabalho
eu acabo tendo que trazer para casa, ela vai consumir um período maior daquele tempo que eu teria para estar descansando, cuidando dos familiares, passeando, né, curtindo a vida naquele instante de descanso. E aí a gente acaba misturando, a gente não faz isso aí, né? Então pega o trabalho, traz para casa, faz de casa a extensão do trabalho e fica ali naquela correria doida, desenfreada, sem perceber que uma das coisas mais importantes está sendo consumida, que é o nosso tempo. E o tempo não tem recuperação. Nós poderíamos ter o mesmo motivo várias vezes na vida, mas o mesmo momento não. Passou, ficou para trás. E não existe recuperar. Às vezes a gente até escuta uns caras falando assim: ah, não vou recuperar o tempo perdido. Nem que eu gaste tempo girando o relógio ao contrário, a gente não vai recuperar o tempo perdido. Não existe isso, né? Então, como é que faz para a gente conseguir coordenar pelo menos essa situação? Como é que faz para a gente se reorganizar? Existem N ferramentas por aí, vários gurus, várias pessoas te ensinando, e o meu propósito aqui é único, de tentar te ajudar. Então eu não vou te ensinar, eu vou partilhar com você o que eu já fiz e que dá certo, né? E que é algo que a gente precisa estar praticando constantemente, porque é normal do ser humano dar aquela enroladinha. Às vezes você acumula tarefas para fazer, né? E aí fica enrolado mesmo. A própria neurociência diz que quando a gente tem a capacidade de fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, mas a gente demanda mais energia para aquilo, e aquela sensação de que eu vou ganhar tempo fazendo mais coisas, ela é ilusória. Na verdade, eu não vou ganhar tempo. Até porque se nesse meio do caminho eu tiver que refazer algo, aí então que o tempo está gasto desnecessariamente, né? No meu dia a dia, como é que eu consegui colocar isso daí? Eu também já fiz bastante coisa ao mesmo tempo, já perdi muito e já deixei tarefas por fazer que você acaba não conseguindo controlar depois, né? Então eu criei uma estratégia que eu aprendi num livro, né? E depois eu fui acompanhando esse autor para ver como é que eu poderia colocar aquilo em mais condições na minha vida, e aquilo realmente foi válido, né? Nessa estratégia, onde ele chama de tríade do tempo, a gente faz uma separação das coisas que eu tenho que fazer pela condição de importância delas, né? Então eu tenho as coisas que são importantes, as coisas que são urgentes e as coisas que são circunstanciais. Todas elas são tarefas, né? Eu vou começar pelas tarefas urgentes. As tarefas urgentes são aquelas que precisam ser feitas de qualquer forma, porque como na própria condição de urgente, não dá nem para eu deixar para depois e nem para não fazer. As tarefas urgentes são as que demandam um esforço maior, muitas vezes mental, e isso gera muito mais estresse do que qualquer outra condição. São essas tarefas que às vezes a gente fica na sensação de estar apagando incêndio. Então você tem que fazer agora, né? Se você não se organizou ou se organizou e não fez no tempo hábil, você tem que fazer agora. E muitas vezes as consequências dessa tarefa acabam sendo negativas, né? Então é aquela do dia a dia lá, você tinha que ir lá na cidade no dia 10 pagar a conta A. E aí você não foi no dia 10, ela venceu, daí você não foi no 11, não foi no 12, não foi no 13, no 14 tem alguém batendo no seu portão. Aí você vai olhar lá na sua estantezinha, lá tá lá o dinheiro e a conta guardada do mesmo jeito que você deixou quando programou. Então essa tarefa urgente, ela tem que ser feita, né? Quando ela estava antes de vencer, ela estava em outra categoria, mas uma vez vencida, ela passou a ser urgente. Isso acontece com várias coisas que a gente faz no dia a dia. Existem coisas que são micro tarefas
que elas estão assim interligadas entre si, né? Levantou cedo, arrumou a casa, fez o almoço, preparou o filho para ir para a escola e levou para a escola. Se eu não conseguir fazer nessa sequência, ou se eu começar a pipocar entre a ordem da sequência, e pode ser que eu não leve o filho para a escola. Por quê? Porque eu não me organizei para aquilo. Então, as consequências das tarefas urgentes, elas podem ser negativas. Eu preciso estar com uma atenção bastante voltada para elas. Mas existem algumas ações que conseguem me auxiliar para que eu não chegue nesse estágio da tarefa urgente, né? Entre elas, ações de planejamento, ações de aprender a dizer não para algumas coisas e ações de delegar função, né? Então, às vezes você está com o seu dia organizadinho para fazer e vem alguém te pedir para fazer algo para ele que não é tão essencial e que vai atrapalhar o seu roteiro. Daí você quer ser legalzinho, bonzinho, você fala assim, não, deixa aqui que eu vou fazer. Daí você está sabendo que para fazer aquele negócio para outra pessoa, você vai ter que deixar de fazer alguma coisa para você mesmo. Ou você pega aquela condição que você já tinha organizado e fala, mais tarde eu faço. Começou aí o problema. 100% de chance de não dar certo, né? Então, essas são as tarefas urgentes. Na relação das tarefas urgentes, eu posso encontrar tarefas que eram importantes para serem feitas e que eu não fiz. Aí ela chegou ao estágio do urgente. Tá aí esse exemplo da conta, né? Não fui lá, não paguei quando ela estava no tempo hábil, que ela era importante, embarriguei e ela caiu na esfera de urgente. Se eu não for pagar agora lá, vem alguém me cobrar, né? A outra esfera é a esfera importante. A esfera importante entra nela o roteiro de tudo aquilo que você tem que fazer de importante no seu dia, né? Tudo aquilo que vai te gerar um resultado, tudo aquilo que vai fazer a diferença para você, aquilo que é importante para você e para os seus, né? Porque como a gente vive em comunidade, tem coisas que eu preciso fazer em prol de todos. Então essas são as tarefas importantes, né? Muitas das vezes elas estão ligadas aos nossos 4 corpos, né? O nosso corpo físico, nosso corpo mental, o nosso corpo emocional e o nosso corpo espiritual. Muitas das vezes essas tarefas estão ligadas a um desses sentimentos, a um desses corpos, né? E eu preciso fazer dentro desse tempo hábil em razão dela ser importante. Quando eu não faço essa tarefa dentro da condição de importante, ela vai pular, ela vai migrar para o urgente. Pode saber que aquilo que era importante ser feito hoje, se você não fez, vai entrar no estado de urgência. E aí de uma hora ou outra você vai ter que ir lá e vai ter que fazer, né? Então daí a importância de eu estar com essas minhas ações do dia a dia planejado, de eu estar com isso organizado, né? A terceira, e não mais importante do que as outras, mas também importante condição de tarefa, são as tarefas circunstanciais. Essas tarefas circunstanciais são aquelas que costumeiramente roubam o nosso tempo, né? Não que elas não sejam imprescindíveis. Dentro da nossa condição de descanso, de lazer, de mindfulness, nós vamos precisar também das tarefas circunstanciais. Mas, se a gente fizer dessas tarefas as mais importantes do dia, a gente não vai conseguir fazer as outras, né? E o que implica nas circunstanciais? As circunstanciais são aquelas que eu vou parar para assistir 10 minutos de TV e vou ficar a tarde inteira no sofá. Então, se eu passar a tarde inteira e tiver feito todo o restante que está na parte das importantes, tiver concluído as urgentes, beleza. Mas se eu não tiver feito as outras, o meu tempo vai se esvair aí também, né? E eu não vou conseguir recuperar ele depois. Hoje a gente tem um inimigo de bolso, que também é o nosso melhor amigo, que é o celular. Então,
Você entra para assistir um videozinho lá no Reels que é 30 segundos. Mas aí a maneira como é feito aquilo te prende a atenção, e em vez de assistir um vídeo de 30 segundos, você assiste 200. E aí ficou preso por aquele tempo no celular. As tarefas importantes e urgentes acabaram perdendo espaço, né? Então, não é para você usar o celular, não é para acessar as redes sociais, não é nada disso. Tudo isso faz parte do seu dia a dia nesse mundo moderno. Então, você vai fazer isso também, né? Mas, se você não organizar, não fizer um planejamento, você pode ter certeza que grande parte do seu tempo vai ficar presa nesse aplicativo ou naquele outro, e quando você abrir o olho, o dia está acabando. O dia tem 24 horas para todo mundo, né? A diferença entre quem tem um determinado tipo de atividade e o outro que exerce uma outra função, né? Tipo, eu estou em casa e o outro está na fábrica. Ele tem as atividades da função na fábrica e eu tenho as atividades da função em casa. Tanto faz, se ele não se organizar, ele não vai conseguir cumprir o tempo dele lá, e se eu não me organizar, eu não vou conseguir cumprir meu tempo aqui. Então as 24 horas são iguais para nós dois. Vai depender como é que a gente vai agir, né, nesse planejamento, para a gente poder otimizar esse uso desse tempo, né? Esse uso desse tempo é que vai dizer se eu vou ter ou não sucesso naquela relação de tarefas que eu queria fazer. E aí, como é que a gente faz para ter essa certeza que eu estou caminhando na direção correta? Não precisa virar robozinho, não precisa ficar com alarme soando a cada 10 minutos, não precisa nada disso. Antigamente a gente tinha uns cadernos chamados de agenda, onde a gente programava o dia seguinte. Hoje existem aplicativos, existem até programas onde você consegue programar um período maior do que só o dia seguinte, né? Mas se você não faz programação nenhuma, a dica é: comece pelo dia seguinte, né? Se você parar hoje e escrever num papel tudo o que você está programado para fazer amanhã, a probabilidade de dar certo, de uma ou outra tarefa só escapar, é grande, né? Então você vai falar assim: puxa, amanhã eu tenho 20 coisas para fazer, está relacionado aqui. Aí quando começar o dia de amanhã, naquela sequência de prioridades que você fez, você vai fazendo um checklist do que está sendo feito. E aí, com certeza, você vai ter um controle maior dessas ações e você vai conseguir chegar ao final do dia com aquela sensação de vitória, de ter feito o que você havia programado. Falando assim parece fácil, mas não é não. Eu sei porque eu também tive que dar uma ralada boa para poder conseguir entrar nesse eixo aí. Então, você tem que ir lá criar o hábito, né? Abandonar velhos hábitos. Porque a gente tem aquele hábito de falar assim: ah, não, amanhã eu vou ver o que vai acontecer. Amanhã eu vou lá, e aí vou acordar, e aí eu vejo o que tem que ser feito. Não. Qualquer imprevisto que acontecer, primeiro que você está desorganizado. Segundo, que qualquer imprevisto que acontecer, pronto, já desorganizou todinha a sua rotina. E rotina não é um negócio ruim, né? A monotonia é ruim, porque é fazer sempre a mesma coisa sem saber o que está fazendo. A rotina não. A rotina é se organizar para você estar fazendo ali o passo a passo, para poder chegar num determinado instante e você falar: agora eu acabei as tarefas e tenho esse tempo livre, né? E mesmo durante o dia, é importante que a cada 2 horas e meia você tire uns minutos para você lá, 10 minutos para você dar aquela relaxada e limpar a mente e voltar naquela lista que você estava fazendo, né? Então é muito legal isso daí. Posso falar de cadeira que funciona, tá? Dá para você, não vou dizer que de cara você vai resolver todos os seus problemas de gestão do tempo, mas se você não está fazendo nada para organizar o tempo, esse é um bom começo, né?
Não adianta eu pensar aonde eu quero chegar já nos últimos passos. Eu tenho que pensar aonde eu quero chegar e vir dando esses primeiros passos, né? E eles ficam mais sólidos cada vez que eu vou caminhando numa mesma frequência. Então, se eu me organizei para o dia do domingo, beleza. Aí no domingo eu organizo segunda e terça, já houve um progresso, né? E assim eu vou caminhando gradativamente. Daqui a pouco, quando chegar no domingo, eu organizo a minha semana toda. O que acontecer de diferente daquilo que está programado, eu tenho como fazer um encaixe, eu tenho como reorganizar rapidinho e eu tenho como conseguir controlar, né, com o que eu vou gastar daquele tempo. Esse é o importante. Nós não temos um domínio de fazer o tempo não passar. Nós temos um domínio de aproveitar esse tempo que está passando para resolver o que a gente precisa resolver, né? Então, dentro daquelas situações que eu falei para vocês lá, das circunstanciais, que tomam o nosso tempo, né, que tiram esse tempo de uma maneira não tão produtiva, então, dentro daquelas condições, dá para a gente fazer um gerenciamento legal. Tá acostumado a assistir 3 horas de TV, mas todo dia está ficando 2, 3 tarefas para trás, então você diminui o tempo da TV e concentra mais naquelas tarefas. E aí você consegue, com o passar do tempo, ir medindo até o próprio tempo que você leva para fazer aquilo. E aí vai chegar um determinado instante onde a sua vida está, como diziam os antigos, né, tá regrada. Eu tenho a vida regrada. Você tem tempo de ir na academia, você tem o tempo de cumprir as suas obrigações. Lá no seu serviço você tem tempo de fazer a produtividade aparecer. Você tem o tempo para descansar, né? Quando você tem um tempo legal para descansar, a sua qualidade de sono fica melhor. Quando você tem uma qualidade de sono, sua qualidade de vida começa a ficar melhor. O seu humor muda um monte de coisa, né? E são coisas que nós estamos falando que está relacionada à gestão do tempo. Então, essa dica que eu estou te dando é coisa que eu já passei. Então, eu sei que se você organizar, você também vai ter um resultado legal. Nós não estamos falando aqui de ficar rico, de nada disso. Nós estamos falando de viver com qualidade em razão da maneira como a gente utiliza o tempo. Aí você pode aproveitar o tempo para estudar, você pode aproveitar o tempo para passear, para descansar, para gastar naquelas circunstanciais, né? Lá o seu tempo de TikTok, não tem problema. Só que não é um tempo que você está desperdiçando, né? Quando você está com tudo sob controle, aí esse tempo que você está gastando nas redes sociais, você está investindo no seu lazer. Para alguns, aquilo é investir no seu lazer, tá? Então, o restante está todo bem feito, sobrou esse tempinho que eu quero empregar nessa atividade. E aí você vai lá e faz. Sem peso na consciência, sem saber que amanhã o serviço está dobrado, né? Sem saber que amanhã você levanta e vai ter que ficar lá feito um doido, porque ficou coisa de ontem para fazer. Então, isso é muito importante. Um negócio que eu também costumo falar para o pessoal e pratico isso daí, são as suas prioridades. Embora a galera fale que prioridade com S não é prioridade, né? Mas existem coisas que têm uma precedência sobre as outras. Então, dentro das suas atividades, você vai fazer primeiro o que for mais importante, o segundo que for um pouquinho menos importante, e na sua relação vai ser feita dessa forma. Então fica mais fácil de você diminuir aquela esfera que você tinha de atividades urgentes, porque o urgente é alguma coisa que já foi importante e eu não fiz. Então eu faço a relação por prioridade de urgência, de importância, aliás, e aí vou resolvendo aquilo. E com essa relação feita, eu vou fazendo checklist uma a uma, porque também não adianta eu fazer uma relação de atividade e vou lá e dou um check na primeira, pulo na última, venho no meio, vai ficar embananado. Vai passar o dia e no final do dia você está enrolado do mesmo jeito, né? Então, essa organização ela começa na mente,
quando eu estou lá escrevendo as atividades, eu vou já pensando como eu vou resolver aquilo, então eu já vou colocando uma ordem de precedência, e aí na hora de executar fica mais fácil, né? Na hora da execução, a gente tem um controle maior daquilo que está sendo feito. E fala a verdade, não acontece isso com você? Você não escreveu em lugar nenhum, acordou e falou: eu tenho que fazer A, B e C. Daí o A ficou enrolado, o B é difícil, você fala: vou pular no C. Daí o C também deu uma travadinha, daí o tempo passou e o B ficou de lado. Acontece, né? Mas dentro dessa técnica, onde a gente vai relacionando a prioridade, a gente tem uma facilidade maior de resolver isso aí, né? Então esse é o barato da coisa. Dá para fazer, dá para acontecer, não custa nada, é só abandonarmos os velhos hábitos e criar agora um novo sistema de gerenciamento para nós mesmos, né? E feito isso aí, você começa a ver as benfeitorias, né? Você começa a sentir isso daí, né? Você começa a saber, por exemplo, determinada circunstância eu gastava tanto tempo fazendo tal coisa, hoje rapidinho, né? Esse é o legal. Esse é a recompensa de quando a gente empenha um esforço nosso para resolver um problema que é nosso mesmo. Então você vai vendo que aí você começa quando você faz uma organização da sua vida naquilo que estava um pouquinho bagunçado, você começa a ver um progresso tão legal que você começa a olhar as pessoas que têm sucesso. Daí você começa a se comparar e fala: pô, o cara faz tal coisa, mas eu faço também, né? Então começa a aprender coisas diferentes, mas que também vão facilitar o seu dia a dia. Isso é bacana, né? Nessa relação desse processo, eu listei 5 passos que são importantes, né? Tanto no gerenciamento das tarefas que a gente tem para fazer, quanto nas outras atividades do nosso dia a dia normais, em todas as outras atividades, né? Então são 5 passos que em qualquer circunstância do que eu esteja fazendo eu posso empregar. O primeiro é o autoconhecimento, que aí vai te possibilitar saber até onde você consegue chegar, o que falta para te completar na parte de conhecer-se e o que você pode fazer para sanar esse problema, né? Quando eu me conheço, sei o que eu preciso fazer, sei aonde eu quero chegar, tudo fica mais fácil. Se a gente sabe quem realmente nós somos, os outros passos da nossa vida ficam mais simples. O segundo passo são as metas, né? Então, para a dona de casa, amanhã você vai receber uma visita no horário tal. Aí você quer fazer alguma coisa para receber essa pessoa. Então a sua meta é, no horário X, ter feito tal coisa. Então chegou próximo do horário X, você já tem que estar com aquilo que você programou pronto, né? Assim como no processo de fábrica, né? Nós vamos desenvolver um produto, então nós temos 10 dias para criar o protótipo. Então em 10 dias tem que estar pronto. A gente vai iniciar uma nova prestação de serviço. Daí a gente descreve todinho aquele processo da prestação de serviço, mas nós vamos fazer um primeiro teste com 10 dias. Então 10 dias tem que ir lá e fazer o primeiro teste. Então essas são as metas, né? E a gente na nossa vida nós precisamos ter o seguinte pensamento: eu preciso criar uma meta que seja rápida para que eu consiga cumprir e aquilo me estimule para que eu continue naquele processo, para que eu continue evoluindo, né? Então eu preciso ter uma meta rápida para eu sentir esse gosto de que sou capaz. Eu preciso ter uma meta média para eu me desafiar também. Então nessa meta média eu me desafio, falo: bom, em uma semana eu vou fazer tal coisa, mas em um mês eu quero estar em tal estágio. Então com uma semana você tem que ter cumprido aquela primeira meta, ao final do mês você tem que ir lá e ter cumprido a segunda meta. E a gente tem que ter uma terceira meta a longo prazo, né? O meu sonho é comprar uma casa. Tá, quando? Daqui 5 anos. Então 5 anos a meta a longo prazo. Mas para eu conseguir comprar essa casa daqui 5 anos,
no primeiro ano eu tenho que ter arrecadado X. No segundo ano eu tenho que ter Y. Aí você já tem uma meta mais curta de um ano, uma meta intermediária do segundo ano e a meta final dos 5 anos. Você consegue acompanhar o processo e saber se tudo vai dar certo. O importante é você estabelecer as suas metas, né, e executar para que elas aconteçam. O terceiro passo é o planejamento, né? Como é que eu vou fazer para conseguir cumprir essa meta que eu estou estipulando? Como é que eu vou fazer para fazer o bolo para receber a pessoa que vai chegar amanhã às 11 horas? Ah, eu posso acordar às 10 horas? Talvez não, né? Então a minha meta é amanhã acordar às 7 da manhã, comprar isso, comprar aquilo, aquilo outro, fazer isso, aquilo outro, para 10h30 o bolo estar pronto. Então, esse planejamento a gente precisa fazer para conseguir cumprir as metas. O quarto passo é a organização, né? Essa organização ela engloba tanto o planejamento como a própria meta, né? Então eu tenho que organizar por completo como é que vai acontecer aquele processo para que eu consiga fazer de fato ele acontecer, né? Então aí eu planejei que eu quero fazer tal coisa, aliás, eu estabeleci que eu quero fazer tal coisa, o meu planejamento é eu vou fazer tal coisa, desse jeito, e aí eu não me organizo, eu não tenho lá um planner com relação de horários para eu estar cumprindo, não vai acontecer. Então, para que aquilo aconteça, eu preciso estar organizado. Isso é em todos os contextos da nossa vida, né? E o último passo seria a execução, que é a fase final, né? Então, eu comecei lá no meu autoconhecimento, estabeleci a meta, fiz um planejamento, organizei o processo e agora eu estou executando. E aí, feita essa execução, aí sim eu vou estar com aquela... Se eu estou falando de uma atividade que eu vinha procrastinando, eu vou estar com ela resolvida, né? Então, na gestão do tempo, eu preciso passar por esses passos para que eu consiga entender o meu processo como existência e como eu estou empregando a minha força para resolver aqueles problemas, para desempenhar aquelas atividades, para executar aquelas atividades, para fazer o tempo girar ao meu favor, né? Eu não precisar ficar correndo para apagar o incêndio. Eu vim caminhando, cronometrado, né? Porque a nossa vida é cronometrado, mas dentro do normal, sem desespero. Faz sentido para você esse passo a passo, não? Você parado aí ouvindo falar aqui, você consegue se enxergar? Você consegue ver na sua vida e falar assim, nossa, cara, não é que é verdade mesmo? Eu trabalhei bastante tempo na área de reparação automotiva. Então tem o cara que chega lá, o carro chega com problema, abre o capô, coisa mais bonita, né? Tá aquele monte de coisa, fio, peça amarrada uma na outra. Se o cara não tem o conhecimento e não sabe por onde ele vai começar, ele vai gerar 3 vezes mais serviço do que o que ele realmente precisava fazer. Então é importante esse passo a passo no nosso dia a dia. Isso em tudo. Tudo, se você quer ter um resultado legal, a gente precisa fazer um passo a passo. E isso hoje está muito mais fácil do que antes, né? Hoje você tem mais recursos, você tem mais meios de aprender coisas diferentes e você tem mais meios também para aplicar isso que você está aprendendo, né? Muito do que a gente aprende hoje já vem validado por experiência de vida. Então essa é a parte legal. O nosso objetivo aqui nesse podcast, na verdade, é trazer dicas, ou mesmo quando a gente está conversando com pessoas, é trazer a experiência de vida deles para a nossa vida, para que a gente possa tornar a vida algo mais fácil, né? Para que a gente possa trilhar por essa jornada da vida com uma leveza maior, né? Quando eu vou colocar aqui uma experiência para mim que alguém já fez e deu certo, eu vou ter um tutorial praticamente de como fazer, porque já deu certo para alguém. É diferente quando você tira do zero aquilo para ver se vai dar certo, né? Então aí quando eu já pego essa experiência que ela veio mastigadinha ali em forma de tutorial,
aí eu vou aplicar a minha vivência naquela experiência para trazer benefícios para mim. Então essa é a parte legal da coisa, beleza? Eu espero que isso aqui tenha ajudado você. O meu objetivo de fato era esse, né? A gente tem vários exemplos aí de pessoas que estão chegando em determinadas condições de transtorno mental porque não consegue gerenciar o próprio tempo. E aí essa condição de estresse que hoje leva para o transtorno mental te leva fácil para a depressão. Então, quando está só na fase do início do transtorno, a gente ainda consegue resolver aqui, muitas vezes até dentro de casa. Mas quando isso toma uma proporção maior, nós precisamos de auxílio médico. E aí, quando você começa a conversar lá com o profissional, o cara vai escrevendo no papelzinho lá e ele fala assim: ó, a raiz do seu problema está aqui. Se o cara for atencioso, ele vai te falar isso, porque ele vai ouvir a sua história e vai fazer um diagnóstico. Ó, seu problema está aqui, agora nós vamos fazer todos esses exames para ver o que foi que comprometeu, mas o problema é esse, nós precisamos resolver isso aqui, né? Então é muito legal quando a gente consegue tomar a rédea da própria vida, né? Estar no controle, como a gente ouve muito falar aí, e conseguir gerenciar esse uso do nosso tempo, né? Para que quando a gente chegue lá na frente, né, a nossa vida, segundo Cortella, um dos livros dele, ele classifica lá que nós temos 3 períodos. Até os 25 anos, um período onde você está aprendendo. Dos 25 aos 50, onde você está produzindo. E dos 50 aos 75, levando a média de vida de 75 anos, dos 50 aos 75, onde você está abandonando aquilo que você já construiu até agora, se preparando para o final da viagem, né? E aí é aquela fase que a gente escuta muito falar aí, que é a melhor idade, que é isso, aquilo e aquilo outro. Na verdade, só vai ser a melhor idade, né? Você só vai ter essa sensação de melhor idade se você puder usufruir, né, de benefícios nessa fase. E esses benefícios são aqueles que nós criamos nas fases passadas. Então, o gerenciamento do tempo é um negócio muito importante na nossa vida. E aí eu espero que essas dicas tenham ajudado você, tenha trazido algum valor para você agregar na sua vida, beleza? Se você tiver gostado, clica lá, deixa o seu like e eu te agradeço aí por ter acompanhado e assistido pelo YouTube ou ouvido a gente pelo Spotify, porque o que a gente fez aqui é partilhar alguma experiência para que a sua vida seja melhor. Valeu, obrigado!